Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo e nós estamos aqui para o terceiro vídeo da nossa série sobre o telescópio espacial James Webb. Se você não viu os vídeos anteriores, corre lá que ficou bem bacana. O primeiro vídeo nós damos informações básicas sobre o telescópio e os telescópios espaciais. No segundo vídeo nós falamos sobre a construção do James Webb e quais os instrumentos científicos que essa máquina incrível está levando para o espaço. Aliás, essa altura do campeonato já está trabalhando, começando seus trabalhos científicos no espaço. E agora estou aqui novamente com os meus amigos, professor Fernando Roselino. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, professor Gustavo, professor Márcio? De novo, um prazer tremendo estar aqui, né, falando sobre astronomia e ciência. É um prazer inenarrável, inoxidável, professor Márcio. Sempre prazer. Olá, pessoal. Beleza pura. E hoje nós vamos, então, falar sobre o lançamento do James Webb. Né? Então, o telescópio espacial foi lançado pelo foguete Ariane 5, né? Um foguete incrível, uma máquina também incrível, e foi levado até um determinado ponto, que é o ponto de Lagrange. Então, vamos ver o que é isso, que foguete que é esse, que é o Ariane 5, e aonde que foi parar o telescópio espacial James Webb e por que ele tem que estar lá. Então, professor Fernando, vamos começar aqui falando sobre A epopeia do James Webb até chegar até o próprio Ariane 5. Foi uma novela, né, professor? Foi uma novela. A epopeia do James Webb. Gente, o James Webb foi ligado em corrente errada, ele quebrou, rasgou a proteção dele. Tudo podia dar de errado no James Webb, aconteceu até chegar aí. James Webb, no dia de ser colocado no Ariane, ainda teve um problema com uma cinta que segurava ele, quase adiou o lançamento. Mas aí, esse foguete que foi o Ariane 5, esse em especial, dimensionado especificamente para o James Webb, vamos entender um pouquinho. O Ariane 5 é um foguete que funciona já há muito tempo, ele existe desde 1996. Como o Gustavo disse, é uma baita máquina, eu acho que hoje talvez seja um dos mais modernos foguetes de lançamento que a gente tem atuando, né? Ele teve que receber algumas adaptações especiais para receber o James Webb. Entre eles algumas janelas na coifa, né? Algumas estruturas que favoreciam o lançamento. Esse foguete é um foguete de 53 metros de altura. É grande. É grande. Só que a gente tem um problema, que é o que a gente chama de tirania do foguete. Eu preciso pôr combustível no foguete para ele viajar. Só que o combustível pesa, e eu preciso de mais combustível para fazer ele viajar. Aí eu ponho mais combustível e ele fica mais pesado. Então essa tirania faz com que um foguete de 53 metros seja capaz de levar uma carga útil lá na coifa de uns mais ou menos 17 metros. Sendo que lá dentro tem um objeto, no caso do James Webb, que tem 10 metros mais ou menos. Tá? Então, em termos de proporção, imagina que é um prédio de 20 andares e que os últimos 3, 4 é carga útil. Tudo o resto é combustível. Tudo o resto é combustível. Motor e combustível. Motor e combustível, exatamente. Combustível denso e pesado. Denso e socado, preso. Esse foguete tem mais de 700 toneladas e praticamente tudo isso é combustível. É combustível. Exatamente. E é legal, ele foi lançado, né, com 780 toneladas de início, e à medida que os dois queimadores laterais vão consumindo o seu combustível, um combustível sólido, ele vai ficando mais leve, porque ele vai acabando, né? E aí esses dois queimadores são liberados. E aí o combustível líquido do foguete central primário vai embora. É até interessante, né, que o combustível sólido, ele tem uma vantagem que ele não tem vazamento, é muito mais fácil de você controlar. Exato. Só que uma vez que ele é dada a Depois ignição, que você ligou, você não tem controle, tem como desligar, ele vai queimar. ele vai queimar. Por isso que esse impulso inicial, normalmente combustível sólido. Exato. Soltou os queimadores, segue o seu Combustível próximo estágio com combustível líquido. E aí com maior controle. Além do que a gravidade vai diminuindo com a distância. Portanto, nesse começo, e a inércia de tirá-lo do chão é o Nossa. momento mais É crítico. tirar 780 toneladas, né? Tá em Colocar em repouso, movimento, né? E aí esse primeiro empurrão é muito legal, porque você, no lançamento, vai conseguir ver nas laterais as velas de ignição, né? Vão fazer a ignição desses dois foguetes laterais, dos dois queimadores. E uma coisa importante, imagina que a gente, para colocar o James Webb aí dentro,
como eu te disse, ele tem lá 17 metros de altura e um diâmetro de 5,4 metros, mais ou menos, dentro da coifa, que é a cabecinha do foguete. Imagina que para isso os cientistas tiveram que fazer um origami no James Webb. Então o espelho principal teve que ser dobrado, o escudo de proteção térmica teve que ir dobrado. Então imagina que o telescópio acabou entrando dentro da coifa, o James Webb tinha 4,5 metros, né, de largura e 10,66 metros de altura, preso por uma série de proteções ali, né? Márcio, conta um pouquinho pra gente do porquê que a dobradura, né, ela foi importante. A gente teve uma inspiração na natureza, né? Muito. No nosso último podcast, a gente até comentou, né, na hora de construir, o quanto isso se baseou. E essas orelhas, né, a gente até brincou na hora, tá? Já era pensando muito nisso. Já era pensando não teria onde transportar, né? Exatamente. E aí o Ariane 5 é o único que conseguiria, não tem jeito. Um detalhe importante do lançamento, assistiremos o vídeo do lançamento daqui a pouco, né? Aliás, vamos pedir, já pode colocar o vídeo pra gente? Pedir pra nossa produção, Produza! solta o vídeo, produção, enquanto a gente comenta. O lugar onde foi lançado, né? O Ariane 5 é lançado numa base que fica estrategicamente posicionada, né? Ela está na Guiana Francesa, próxima à linha do Equador. Lançá-lo próximo à linha do Equador economiza combustível, porque o próprio giro da Terra fornece uma velocidade. Lembrando que na linha do Equador é o ponto da Terra que tem maior velocidade de giro, certo? Então, é um impulso, é um empurrão extra. Eu preciso de menos combustível, vantajoso, né? sim. Exatamente esse momento agora que o foguete está sendo acionado, né? É aquilo que você está imaginando, é um prédio de 20 andares decolando. Imagina a energia despendida. Para começar, né? Eu acho que pôr em movimento é a grande chave do sucesso e o momento mais arriscado. Tirar da inércia. Tirar da inércia. Né? Porque E aí o combustível líquido tá lá, tem um prédio do lado explodindo, né? 2 prédios explodindo do lado. Infelizmente, na história dos lançamentos, temos tragédias, né? A Challenger talvez tenha sido o pior deles. O pior deles. Sem dúvida. Acho que marcou a nossa geração. A nossa geração foi marcada por isso, porque o ônibus espacial, né, para quem é mais novo, né, foi uma coisa que mexeu demais com o imaginário de todos nós, né? Sim. Porque o ônibus espacial prometia uma viagem para o espaço mais barata, mais rápida, mais segura, e aconteceu exatamente o contrário. Com indas e vindas, né? Isso. Pousava no aeroporto, parece um avião pousando. Exatamente. E foi o primeiro voo com civil, né? Na Challenger tinha uma Levou professora. Uma professora que morreu no lançamento. lançamento. Bom, mais Não uma é tragédia. isso, Não é isso. Vamos seguir em exatamente. diante. Então, o James Webb, né? E é interessante Belo que lançamento. Foi um belo esse lançamento. o lançamento perfeito. Isso é uma coisa que a gente precisa apontar. Nós tínhamos um problema no lançamento, que os aparelhos, os sensores do James Webb, eles são muito frágeis, eles são muito sensíveis à exposição com o Sol. Então, durante o lançamento, o Ariane 5 teve que criar uma espécie de rotação, imprimir uma rotação para a hora que ele soltasse a coifa e o Ariane fosse voar, ele saísse girando. E o James Webb, né? Perdão, o James Webb saísse... Ele tinha que sair rodando para que nenhum sensor ficasse permanentemente exposto à luz solar. Para proteger. Então, ele está girando, nenhum deles ficou o tempo todo exposto. Estava tendo sempre um pouco na sombra. Mais do que isso, os cálculos desse lançamento foram tão precisos que acabou mudando a história do James Webb. Imagina que no momento em que o James Webb seria largado pelo Ariane 5, o James Webb teria que ligar o seu próprio foguete e continuar ajustando a sua posição. Acontece que ele foi tão bem lançado que ao invés de 3 horas de foguete usando o combustível do próprio James Webb, usou 1h30. Então o James Webb vai chegar no seu ponto final com mais combustível do que era planejado. Acontece que no ponto final o consumo é muito pequeno. Então esse combustível extra, essa 1h30 extra de combustível que economizou, deu mais 5 anos de vida para o James Webb. Incrível. É incrível. Dobrou. Praticamente dobrou a vida útil do James Webb. E por falar em dobrar,
Ele teve que ser dobrado para ser colocado dentro e depois teve que como um transformer. Um origami. Um origami, ele foi abrindo e se Vou transformando. fazer só 2 comentários aproveitando até o exemplo que você deu, que parece um prédio que está... A gente assistindo ao vídeo, a sensação de que é uma coisa lisa, né? E você fica imaginando as trepidações que devem acontecer nisso, né? A gente está levando uma máquina mega poderosa e sensível, super sensível, em algo que deve chacoalhar absurdos imagina enquanto decola. A força gravitacional, né, aplicada nas peças, cara. E o outro Força G, comentário, Força G. que se o combustível terminasse, não tem retorno. Não né? tem o que fazer. Não vai encher o tanque lá de Não novo. tem um posto no Porque meio do nenhuma caminho. outra missão irá lá. Tá muito longe, né? Exatamente, Não compensaria, né? exatamente. Mas voltamos, professor. Então, aí a abertura, né, ao longo da viagem é longa, como a gente vai ver daqui a pouco. Sim. E aí tudo aquilo que foi dobrado teve que ir sendo desdobrado passo a passo, né? E como você falou, ninguém tá vendo. Sim. Ninguém controla. Ninguém tá... não abriu o braço 3. Ninguém pode ir lá e empurrar. Empurrar com a mão. Você tem o controlador aqui, ele tem lá os sinais, ele manda um comando, o comando programa. volta dizendo Isso. que deu certo. É uma viagem, né, de 6 meses, gente. Então, todo esse desdobramento do James Webb pode ser feito com muita calma, com muito cuidado. Então, a primeira coisa que aconteceu, os pallets que sustentam o escudo térmico abriu. Sim. Depois, as correias que esticam o escudo foram posicionadas. E aí o escudo foi lentamente aberto. Aquele escudão de Aquele 5 escudo camadas de do área. Do tamanho de uma quadra de tênis. Exatamente. E aí, depois que o escudo térmico foi montado, e isso é muito importante, o escudo térmico tinha que ser montado primeiro, justamente pela Pra sensibilidade, né? E porque parte dos sensores precisava esfriar. Então eu já precisava proteger ele. Imagina que abriu, tem um gradiente de temperatura de 85 graus Celsius de um lado, virado para o sol, menos 223 do outro. Então assim, aí ele já foi esfriando. E aí começa, de fato, o telescópio a ser montado. Então, a primeira coisa, depois que o escudo térmico foi montado, né? Foi posicionado, o espelho secundário vai ser posicionado. Sim, o seu braço. Né? O braço do espelho secundário, depois de posicionado, as duas orelhas... A orelhinha dele vem pro né, lugar. do espelho Que não primário. nos ouçam. Nos ouçam os Criadores engenheiros, do James né? Webb. Mas as laterais, né, do espelho primário vão então se posicionar. E daí para frente começa uma segunda fase. Né? E é aí que é muito interessante, que olha só nesse slide aqui, professor Márcio, o Hubble, relativamente órbita baixa, relativamente próximo, 570 km de distância, né? A gente está mais a mesma distância daqui para Ubatuba, né? Para a gente ter uma comparação. Ali no slide, esse slide não está em escala, né, pessoal? Ali tem a Lua, 384 mil quilômetros, e o James Webb foi lá para 1,5 milhões de quilômetros de distância, né? Naquele ponto chamado L2. Aí eu ia perguntar para você, Márcio, por que tão longe e o que é esse tal de L2? Muito bem, vamos lá. Bom, o longe é uma maneira de proteger da ação de todos esses corpos que estão quanto ao que os sensores vão captar. Esses sensores vão captar em infravermelho, como já conversamos nos outros episódios. Né? Portanto, estar longe da Terra é perder essa influência. Longe do Sol, que está na posição oposta a isso, inclusive. Né? Certo? Agora, o ponto de Lagrange, aí a gente tem uma outra conversa a ser tomada. Né? Lagrange é o sobrenome de uma pessoa, Joseph Louis Lagrange, se é que eu estou pronunciando corretamente. Zé Lu, o nosso Zé Lu Lagrange. Certo? Que descobriu que existem pontos em que as forças de atração gravitacional exercidas, como por exemplo pela Terra, pela Lua e pelo Sol, né? Certo? Se equilibram de uma forma. Agora, temos que entender muito bem, isso não significa que ele vai ficar parado no ponto Lagrange 2, que é na figura, está lá ao lado direito. Ele vai fazer uma órbita em torno do Sol, neste ponto L2. Porque a Terra está orbitando o Sol.
Tudo O isso é Sol dinâmico. não está né? parado. Né? Esses pontos não estão parados. Nenhum deles. É como Então, se a gente tivesse fotografado. exatamente. Essa coisa não é estática. Existe uma órbita. E esta órbita L2 permite que ele fique sempre nesta posição, neste tipo de alinhamento. Tá? E com uma visão, e protegido, e com uma usando visão... a própria Terra como escudo de Terra, proteção fazendo contra o quase Sol. que uma sombra. É. Não é? É até interessante que esses pontos de equilíbrio, Sim. que facilitam você manter um objeto próximo a ele, são muito interessantes para se posicionar objetos desse tipo. Sim. No Perfeito. L1, que está ali, nós já tivemos objetos, né, lançados para nós ali. Nos telescópios. O L1 é para fazer o oposto Exatamente. do James Webb. James Eu Webb. quero Eu apontar quero algo olhar para o para o Sol. Sol. Eu quero olhar O para o Sol. Cachorro tá lá. Isso. A gente vai É. ter, eu quero ficar olhando pro Sol. Aí o Melhor L1 ponto mais interessante. Eu quero me proteger do Sol. Eu Vai vou pro lá para o L2. L2. E é interessante porque essa mecânica, essa teoria já tem algum tempo. E nós já, assim no sistema Terra-Sol possui esses pontos, os outros planetas Todos. têm o seu equivalente. Tem os seus Seus pontos de Lagrange. Isso, exatamente. E, por exemplo, é muito famoso no planeta Júpiter, né, que em 1906 foram descobertos os primeiros objetos, né, naturais, asteroides, que orbitam esses pontos, chamados de troianos. Né? Hoje, mais de 6 mil corpos são em relação a Júpiter, nos pontos de Lagrange de Júpiter, que orbitam L4 e L5. E em 2010, a gente descobriu os primeiros objetos troianos da Terra, né, que orbitam L4 e L5 aqui próximo da Terra. E tem uma história que eu ouvia quando era criança, quando a gente começou a estudar tudo isso, que falava de um planeta X. O planeta O planeta secreto, né? como se tivesse um misterioso. planeta no L3. Que é uma posição bastante curiosa, né? Porque ele vai estar invisível para a Ele vai Terra. estar sempre oculto, né? Ele vai estar sempre oculto pelo Sol. Então diziam que havia um planeta escondido, secreto. Inverso, né? É. O planeta inverso à Terra. Mas, gente, isso aí a gente É sabe. uma lenda São lendas, dessas, né, né? maluquices que se contam. Exatamente. Mas voltando a olhar para o L2 ali, para o nosso querido James Webb, ainda bem que ele tem combustível, inclusive, para fazer ajustes Exatamente. dos seus posicionamentos, né? Porque ele não é nem Ele está estático. acompanhando o L2 Acompanhando. e ele tem que Ele orbitar tem o que fazer L2 as suas ali, né? correções todas. E mantendo sempre aquele escudo maravilhoso contra o Sol ali também. Exatamente. Imagina que é muita proteção, né? Ele tem a proteção da Terra, ele tem a proteção do escudo. E a própria distância. própria E a distância. própria E a própria distância, para não distância. sofrer influência. Para operar e poder enxergar tão longe. Os Né? primórdios, o nascimento das primeiras Vamos galáxias, aguardar. né? Exatamente. Aí, uma vez estando no L2, todo esse processo deu certo. Foi lançado de forma espetacular, como nós vimos. A abertura... Presente de Natal. A abertura do telescópio foi perfeita. Ele atingiu o ponto L2 perfeitamente. E aí teve início a sua fase de comissionamento. Esses sensores tinham que ser resfriados, chegar até a temperatura ideal de trabalho. Aí tem que ser Os calibrado. espelhos tinham que ser alinhados, né? Além dos sensores. Acho que primeira coisa, né? Olha, vamos pegar cada segmento, os 18 segmentos, tem que ajustar 18 segmentos a 1,5 milhões de quilômetros daqui. E por incrível que pareça, deu tudo perfeitamente bem. E Mais uma vitória da ciência. mais uma grande vitória da ciência, da engenharia. Inclusive, nós já temos as primeiras imagens feitas pelo James Webb e nós estamos esperando os primeiros trabalhos científicos que sairão pelo James Webb. Mas isso fica para a próxima, professor. Então, gente, segura essa onda, né? Segura essa onda e fica para o nosso quarto e último episódio, pessoal. Olha que legal. No próximo episódio, nós vamos mostrar para vocês as imagens feitas para calibrar o telescópio e as primeiras imagens dos primeiros instrumentos já calibrados e já em funcionamento. Coisa linda, sensacional. Não perca o nosso quarto episódio. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. E aí, galera, tá curtindo? Sensacional, hein? Esse James Webb é coisa fina, beleza? Então não esquece, ó. Curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, segue o nosso canal aqui da FAAP para você acompanhar esse e outros vídeos que a gente está produzindo. Aquele abraço, valeu!